Disseram-nos que a escravidão havia acabado, que as correntes foram quebradas, os navios queimados, os senhores desaparecidos. Disseram-nos que 1865 foi o ano em que a liberdade finalmente chegou. Mas nunca nos contaram o que veio depois, como as correntes mudaram de forma, como os chicotes se transformaram em leis, como os leilões se transformaram em salas de reuniões. Porque, na verdade, a escravidão não acabou. Ela evoluiu. E aqui, no ano de 2025, 7 sombras desse antigo mal ainda se estendem pelo nosso mundo. Invisíveis para a maioria, mas vividas por milhões. Isso não é apenas história. Isso é agora. Após a Guerra Civil, a 13ª Emenda declarou que não haveria escravidão ou servidão involuntária, exceto como punição por um crime. Essa única exceção se tornaria a silenciosa traição da América. Quando o Sul perdeu seus escravos, encontrou uma brecha. Leis foram criadas da noite para o dia. Leis que transformaram a própria liberdade em crime, vadiagem, desobediência, desemprego. E assim, milhares de homens negros recém-libertos foram presos por nada mais do que caminhar, descansar ou procurar trabalho. Eles foram jogados em prisões e alugados novamente para plantações, ferrovias e minas. O ferro substituiu o chicote. Os uniformes substituíram os trapos. E o Estado ficou com o lucro antes ganho pelos senhores. Por décadas, os corpos de homens negros construíram estradas, colheram plantações e extraíram carvão sob o mesmo sol do sul. Só que agora, a lei chamava isso de justiça. Hoje, esse legado ainda respira. Em 2025, mais de 2 milhões de pessoas estão atrás das grades americanas, mais do que em qualquer outra nação do planeta. E nessas prisões, eles ainda trabalham. Costuram uniformes para empresas. Limpam repartições públicas. Combatem incêndios florestais por $1 a hora. É um novo nome para um horror antigo. Trabalho forçado disfarçado de reabilitação. Liberdade vendida de volta para você por 20 centavos por dia. A plantação não desapareceu. Apenas ganhou muros mais altos. A segunda forma de escravidão fica longe do solo americano, nas profundezas da poeira vermelha do Congo. Lá, crianças rastejam por túneis estreitos com mãos trêmulas. Cavam, arranham e raspam em busca de cobalto. O metal que alimenta seu celular, seu laptop, seu carro elétrico. Eles têm 7, 8, às vezes 9 anos. Não brincam. Cavam. Para cada dispositivo que ilumina nossas vidas, o corpo de uma criança se quebra na escuridão. No século XIX, colonizadores chicoteavam homens por borracha e marfim. Agora, corporações disfarçam a mesma crueldade sob palavras como progresso, inovação e sustentabilidade. As correntes são mais leves, os contratos mais limpos, mas as almas sob elas continuam tão escravizadas quanto antes. E quando a mão de uma criança escorrega em uma pedra pontiaguda, quando o túnel desaba, quando a terra engole por inteiro, o mundo lá em cima não para. O telefone continua tocando. O carro continua andando. O lucro continua crescendo. Em 2025, as mentes permanecem cheias e o mundo continua comprando. Este é o disfarce mais sofisticado da escravidão moderna, um império global movido por infâncias roubadas. A terceira corrente se esconde por trás do brilho das passarelas e do conforto das roupas. Chamamos isso de moda. Mas para milhões, é apenas mais uma plantação. No século XIX, corpos negros colhiam algodão sob o chicote. Em 2025, mulheres em Bangladesh, Haiti, Etiópia e México costuram essas mesmas fibras em fábricas encharcadas de suor, 14 horas por dia, 6 dias por semana, por um salário que mal dá para comer. Marcas de luxo alardeiam o fornecimento ético. Mas em salas escuras e sem janelas, mãos sangram para cumprir os prazos do Ocidente. Dizem a elas que têm sorte de ter um emprego. Dizem a elas que o silêncio é sobrevivência. E cada ponto que costuram é mais um segredo de uma mentira bilionária. Mesmo em cidades ricas, salas escondidas zumbem com máquinas de costura operadas por mulheres sem documentos. Elas trabalham com medo, mal remuneradas, invisíveis. Seu trabalho é vendido como artesanal e exclusivo.
Os campos de algodão não desapareceram. Apenas mudaram o vestido. E o supervisor agora usa um terno de grife. A quarta corrente é invisível. Você não pode vê-la, mas ela constrói um mundo pelo qual você rola todos os dias. Em algum lugar no Quênia, em Manila, em Lagos, um homem encara uma tela brilhante. Ele clica, etiqueta, rola a tela milhares de vezes por dia. Seu trabalho é ensinar a máquina a pensar. Cada foto que você carrega, cada imagem da qual uma inteligência artificial aprende, cada vídeo seguro filtrado para o seu feed foi tocado por uma mão humana. E essas mãos pertencem aos trabalhadores invisíveis da era digital. Eles moderam a violência, o abuso infantil, as imagens de guerra, tudo para que seu feed permaneça limpo. Eles testemunham horrores, mas seus nomes nunca são revelados. Ganham menos em um mês do que um único executivo de tecnologia ganha em uma hora. São os trabalhadores das plantações modernas do algoritmo, seus olhos, as novas máquinas, seu trauma, o custo oculto da conveniência. A internet funciona com base em servidão invisível, e cada clique tem um preço humano. A quinta forma de escravidão se esconde atrás de portas polidas e entradas com portões. Não está nos campos ou nas fábricas. Está dentro das casas dos ricos. Mulheres migrantes da África, Ásia e Oriente Médio chegam com promessas de trabalho. Elas sonham em enviar dinheiro para casa, em tirar suas famílias da pobreza. Mas, no momento em que chegam, seus passaportes são confiscados. Suas horas se estendem interminavelmente, limpando, cozinhando, cuidando, obedecendo. Dormem no chão da cozinha, em depósitos embaixo da escada. São espancadas se falam, ameaçadas se resistem, invisíveis se desaparecem. Aos olhos do mundo, são ajudantes. Mas, na verdade, são cativas. No passado, mulheres escravizadas amamentavam os filhos de seus senhores enquanto os seus próprios eram vendidos. Hoje, criam os filhos de estranhos enquanto os seus crescem longe delas, a oceanos de distância. As correntes nessas casas não são de ferro. São de medo. E nenhuma campainha, nenhuma câmera, nenhum luxo pode escondê-lo. A sexta forma de escravidão é mais silenciosa, escrita não em correntes, mas em contratos. Por séculos, impérios construíram sua riqueza forçando outros a se endividarem. Nações africanas, mesmo após a independência, foram obrigadas a pagar indenizações a seus antigos colonizadores por ousarem ser livres. Trilhões se esvaíram em juros enquanto os mesmos poderes lhes davam lições sobre responsabilidade fiscal. Esse legado ainda aprisiona nações inteiras, presas em ciclos de empréstimos, austeridade e dependência. Uma nova forma de controle sem exércitos. Mas a armadilha também existe em nossos bairros, nossas casas, nossas carteiras, empréstimos predatórios, dívidas estudantis, agiotas. Aos pobres, especialmente os negros, os pardos, os marginalizados, é oferecido crédito, não oportunidade. Assinam para sobreviver, não para ter luxo. E uma vez que assinam, a dívida nunca termina. O credor se torna o senhor. A assinatura se torna a algema. Esta é a escravidão reescrita em letras miúdas. Sem correntes, sem chicotes, apenas números que nunca param de crescer. A plantação foi vendida a um banco, e a colheita são os juros. A sétima e última face da escravidão se expõe sob o sol escaldante. Nos campos do sul dos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, no México, milhões de trabalhadores migrantes colhem os alimentos que enchem os pratos dos ricos. Eles se curvam sob um calor mortal, pulverizam produtos químicos que queimam a pele e vivem em barracos construídos com ferrugem e lona. São privados de assistência médica, salário justo e do direito ao descanso. Muitos são indocumentados, seu silêncio comprado com medo. Alguns são crianças. Todos são essenciais, porém invisíveis. Eles colhem as frutas, os vegetais, o algodão, assim como seus ancestrais. Mas, enquanto os slogans proclamam igualdade, as leis ainda ecoam as leis de segregação racial. Sem horas extras, sem proteção, sem justiça. É escravidão com um novo logotipo. Da fazenda à mesa, de origem local, cultivado eticamente. A mentira tem um sabor fresco.
A verdade apodrece por baixo. Contudo, a história mostra que nem mesmo as correntes mais profundas podem silenciar a vontade humana. Quando prisioneiros foram alugados para corporações, rebeliões irromperam. Trabalhadores arriscam a vida para exigir dignidade. Quando as nações africanas se ergueram do domínio colonial, fizeram-no contra o poder de impérios que juraram que fracassariam. Quando as primeiras operárias se organizaram em fábricas, acenderam a chama dos movimentos trabalhistas que ainda ardem hoje. E agora, neste novo século, novas revoluções surgem. Digitais, legais, morais. Denunciantes expõem o trabalho forçado em mentes. Ativistas rastreiam as correntes ocultas do mundo da moda. Movimentos pressionam pelo cancelamento de dívidas, reforma prisional, salários justos e tecnologia ética. Essas vozes nos lembram que a liberdade não é uma data. É uma exigência. À medida que a verdade se revela, uma coisa fica clara. A escravidão nunca morreu. Ela simplesmente mudou de linguagem. Agora, ela se expressa em margens de lucro e documentos políticos. Ela se esconde atrás de cadeias de suprimentos e slogans corporativos. Ela vive em todos os sistemas que desvalorizam a vida em troca de trabalho. Os antigos navios negreiros se tornaram contêineres. Os antigos leilões se tornaram contratos de trabalho. Os antigos capatazes se tornaram executivos. E nós, os consumidores, os eleitores, as testemunhas silenciosas, também fazemos parte dessa história. O mesmo mundo que condena a escravidão nos livros de história se alimenta de sua forma moderna todos os dias. Cada camisa barata, cada smartphone, cada promoção, cada conveniência é uma moeda paga com a liberdade de outra pessoa. Então, o que fazemos com essa verdade? Primeiro, lembramos, porque o esquecimento foi como tudo começou e a lembrança é como tudo termina. Lembramos que os escravizados nunca foram sem voz. Eles foram silenciados. Lembramos que o progresso construído sobre a exploração não é progresso algum. Lembramos que todo o sistema de poder construído sobre o sofrimento eventualmente entra em colapso porque a humanidade sempre reage. A história não é o passado. É o mapa do presente, e as histórias que escolhemos contar ou ignorar determinam qual futuro merecemos. A liberdade não é algo dado uma vez e mantido para sempre. Ela precisa ser conquistada, nomeada e reconstruída repetidamente. Porque a escravidão não desaparece quando você para de ver correntes. Ela desaparece quando você começa a ver pessoas. E até que cada trabalhador, cada criança, cada mãe, cada prisioneiro, cada alma possa viver sem medo do poder de outro. A história da escravidão não acabou. Ela ainda está sendo escrita. E o que acontece a seguir depende de nós. Em 1865, o mundo declarou que a escravidão havia acabado. Mas a liberdade não é uma proclamação. É uma promessa. E promessas, quando quebradas, se tornam os fantasmas que assombram cada geração seguinte. Então, quando você olhar para o seu celular, suas roupas, sua comida, pergunte-se: de quem eram as mãos que tornaram isso possível? E cuja liberdade pagou o preço? Porque a maior ilusão da história foi nos convencer de que as correntes haviam desaparecido. Mas, se você prestar atenção, ainda poderá ouvi-las tilintando suavemente sob o ritmo do nosso mundo moderno.